Beleza, galera? Vamos fazer agora então a junção aí de dois temas que nós tratamos em vídeos anteriores, tanto o número decimal e as nossas porcentagens, para falar justamente de probabilidade. Clássico aí de probabilidade que o pessoal utiliza é justamente quando nós lançamos, de repente, uma moeda. A moeda, nós sabemos que ela tem duas possibilidades. Que a moeda ela pode dar tanto cara quanto coroa, certo? E aí, de repente, eu quero saber a possibilidade de em uma moeda cair cara na hora que eu fizer um lançamento. Quantas caras nós vamos ter numa moeda? Apenas uma. Então, eu tenho 1/2. Esse 1/2 eu vou fazer a nossa transformação em número decimal, que basta eu fazer o quê? A divisão de 1 por 2, que vai ficar igual a 0,5. Esse 0,5, como no vídeo anterior eu mostrei para vocês, basta eu transformar ele em porcentagem. Aí eu vou ter qual porcentagem? 50%. Então a chance de uma moeda dar cara é 50%. A chance de dar coroa, obviamente, vai ser então também 50%. Vamos seguir aí para um outro exemplo aí muito bacana. Pessoal, temos um novo exemplo aí. Se eu tenho de repente um dado de 6 faces, e aí eu quero saber qual é a chance de dar o número 5. Nesse dado de 6 faces eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números 5 eu vou ter? Apenas um, né? Um número 5. E quantas possibilidades eu tenho? 6 possibilidades. Basta eu fazer agora o quê? Dividir o 1 por 6. Fazendo essa divisão, se eu tenho 1 e vou dividir por 6, tem como eu fazer essa divisão? Não tem como eu dividir 1 por 6. Então eu coloco 0, e acrescento um 0 aqui. Agora, na hora que eu vou dividir 10 por 6, coloco 1. 1 vezes 6, 6. Se eu tenho 10 e tiro 6, me sobram 4. Sobrou 4. 4 eu ainda não consigo dividir por 6. Posso acrescentar um outro 0 aqui. E aí não preciso de acrescentar nada aqui. Posso continuar a divisão normal, porque eu tenho 40 que eu vou ter que dividir por 6. 40 dividido por 6, o número que vai se aproximar mais é o 6. Que 6 vezes 6 dá 36. Se eu tenho 40 e tiro 36, vai me sobrar 4. Novamente, eu percebo que vai ficar dando essa dízima, que o 6 ele vai ficar se repetindo várias vezes aqui, porque sempre vai me sobrar 4. Eu vou acrescentar um 0, colocar um outro 6, 36, e isso vai ficar infinitamente, certo? Então, eu tenho que essa fração 1/6, ela equivale ao número decimal 0,16, lembrando que esse 6 aqui, ele fica infinitamente. Na hora que eu vou transformar isso em porcentagem, eu tenho o número 0,16 e aí eu transformo esse número em porcentagem. Pessoal, na hora que eu tenho aqui 0,16, eu já sei que é 0,16 centésimos. Transformando em porcentagem, eu sei que é 16 sobre 100. E transformando na porcentagem, eu sei que vai ser 16%. Isso vai ser aproximadamente, porque esse meu 6 aqui, ele ficou repetindo infinitamente. Então, você deixa como 16% a chance de dar o número 5 no meu dado de 6 faces. Pessoal, nesse outro exemplo, eu já montei o que nós chamamos de possibilidades. O que eu quero saber agora, qual é a chance que eu tenho de, ao jogar duas moedas para o alto, eu obter cara nas duas moedas. Eu simulei aqui um primeiro lançamento, onde a minha primeira moeda ela deu cara e a minha segunda moeda deu coroa.
fixei o lançamento em cara para a primeira moeda. E na segunda moeda, eu mudei de coroa para cara. Essa é a minha segunda possibilidade. A terceira possibilidade, a minha primeira moeda dando coroa e a segunda moeda também dando coroa. Na minha quarta possibilidade, eu tenho a minha primeira moeda dando coroa e a minha segunda moeda dando cara. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho essa primeira, segunda, terceira, quarta. 4 possibilidades. Colocando aqui que eu tenho 4 possibilidades. E em quantas dessas possibilidades que eu obtive cara nos 2 lançamentos? Só apenas em uma, né? Só nessa possibilidade aqui, ó. Então eu tenho que isso é uma em 4 lançamentos. Isso quer dizer que a probabilidade ela não é uma matemática tão exata, porque é o quê? De 4 lançamentos, um pode dar cara e cara nas duas moedas. Transformando esse número 1/4 em número decimal agora. Pessoal, transformando agora essa minha fração 1/4 em número decimal. Basta eu fazer o quê? A divisão de 1 por 4. Mais uma vez, observe que não tem como eu fazer essa divisão. Coloco 0, vírgula, acrescento um 0. 10 dividido por 4, efetuando ali a minha tabuada, eu vou saber que é o 2. Que 2 vezes 4, eu tenho 8. E 10 menos 8, vai me sobrar 2. Posso acrescentar um 0 aqui, sem mexer nada aqui embaixo da minha chave. E aí eu tenho 20 dividido por 4. Qual número que vezes 4 vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20. Se eu tenho 20 menos 20, 0. Eu tenho 0,25 centésimos. Transformando isso em fração para logo depois eu transformar em porcentagem, eu tenho 25 por 100. Que transformando em porcentagem, eu vou chegar a 25% de chance de eu ter um lançamento de 2 moedas com cara. Tudo bem? Então, galera, obrigado aí por assistirem o vídeo. Lembrando aí, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal aí. Valeu!